Olá, como vai? Boa noite, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui nesse nosso canal de encontro, chamado Resta Saída. E a intenção do nome é essa acolhida, né? A vida, a acolhida, as questões que nos envolvem relacionadas ao nosso dia a dia, à nossa vida. E nós sempre nos encontramos aqui para esse nosso bate-papo, para falarmos a respeito de várias situações que envolvem as nossas relações, as nossas consciências, as nossas percepções, as nossas transformações, as nossas inquietações, as filosofias envolvidas em meio do cerne do nosso cérebro e que sempre nos induz a tentar achar explicações, ainda que elas possam estar um pouco tanto quanto distante da nossa percepção de realidade. Mas aí abre um outro leque, o que é que nós entendemos por realidade, o que é que nós entendemos por percepção, o que é que nós entendemos por vida e o que é que nós entendemos por nós mesmos. E aí você vai entrando dentro do emaranhado. E muitas pessoas se perdem em meio a esse emaranhado. E a gente chama isso de vida, a gente chama isso de relação, a gente chama isso de confronto. Nós chamamos isso de vivência, de realidade. Então, essa percepção da própria vida, da realidade, das circunstâncias dessa vida e dessa realidade é que nós trazemos à tona para esse nosso debate sempre. Eu quero agradecer a você sempre pelo carinho, por estar conosco ao vivo. E também esse vídeo ele fica reverberando aí por várias partes da internet, das redes sociais. E o nosso último vídeo ele teve um acesso muito grande. A nossa última live ela teve um acesso muito grande, foi muito bem repercutida e as pessoas compartilharam bastante, fizeram muitos comentários. Eu sou muito agradecido por isso. Não é por uma questão de vaidade, mas é por uma questão de percepção de que as pessoas estão se interessando um pouco mais em aprender sobre si mesmo, em aprender a se relacionar, em aprender sobre o comportamento humano. E a tendência é que nós venhamos a buscar essa melhora enquanto ser humano. Nós não estamos prontos. A verdade é essa, né? E não é os erros do passado que te definem no presente. Não, pelo contrário. Eu acho que sempre existe possibilidades para melhora, sempre existe possibilidades para transformação, sempre existem possibilidades para transformação do ser humano. O ser humano é um ser inacabado, nós não estamos prontos. Na verdade, nós somos um ajuntamento de um monte de coisas que nos ensinaram, que nós aprendemos, que nós tivemos percepção, que nós fomos educados para tal. E esse ajuntamento de coisas é que vai nos constituindo. E não é aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi imposto, aquilo que nos foi direcionado, que exatamente explica quem nós somos. Não, isso nos dá uma percepção de quem nós somos. Esse ser inacabado é um ser em construção. E o que eu estou fazendo aqui junto com você é essa troca da construção. Por quê? Porque não existe receitas. Eu não sou o pai da verdade, pelo contrário, cheio de erros, falhas e desvaneios também. Estou num caminho de aprendizagem igual todo mundo, na busca pela alegria, pela felicidade, pela paz. É igual todo mundo. É isso que nós queremos, é isso que o ser humano quer. Na verdade, o ser humano, ele não quer grandes coisas para a sua vida, ele quer ser feliz. E às vezes o caminho que ele toma para a felicidade é que são caminhos tortuosos, que são caminhos de dores, que são percepções de dores. Mas na verdade, nós não precisamos de tanta coisa assim para ser feliz. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Chegaram muitas perguntas, e nós vamos estar trabalhando em cima dessas perguntas, desses questionamentos também. E você que está chegando agora também, você também pode estar enviando a sua pergunta ao vivo e dentro da possibilidade vou estar te respondendo ou nós vamos estar debatendo, pensando e refletindo a respeito desses seus questionamentos. Deixa eu mandar uma luzinha aqui para a turma que está chegando, o Everton. Obrigado pelo carinho de sempre, o Everton, tá? Guria Bonita. Guria Bonita, é isso? Guria Bonita, de São Sebastião do Paraíso. Obrigado, Guria Bonita, por estar conosco, tá? Me parece que é a Lourdes. Daniele também, obrigado, Dani, por estar conosco. A Daniele Souza, outra Dani, beijo no seu coração, minha linda. Maraúja também está conosco. Soternos, São Sebastião do Paraíso, é a minha amiga Abadia, né? Pessoa incrível, fantástica. Beijo no seu coração, Abadia.
Obrigado pelo carinho. O Domingos Francisco Duarte, lá de Itaú de Minas. Ô Domingos, abraço para você. Faz tempo que a gente não se fala, hein, Domingos? A gente precisa bater um papo, meu querido. E todos mais que forem chegando aí, o nosso abraço, o nosso cumprimento. Daqui a pouquinho dou mais um alôzinho para a turma que for chegando aí. E nós já vamos partir aqui para as perguntas. Como eu disse, foram várias perguntas que chegaram, o que não impede de você também enviar a sua. Vamos lá, Daniela de São Tomás de Aquino. Abraço para a turma de São Tomás de Aquino, para Daniela de São Tomás de Aquino. A pergunta dela, abrindo a nossa live de hoje, é a seguinte: sempre deixo as coisas para depois e me complico toda por isso. O que posso fazer para mudar? Vamos lá, isso a gente chama, dentro da psicologia, de procrastinação, né? Você vai deixar tudo para depois. Você não tem a percepção do imediatismo, você não tem a percepção da necessidade, você não tem a preocupação referente ao fato. Então, todas as vezes que nós não priorizamos alguma coisa em nossa vida, Daniela, essas coisas elas irão ficar para depois. E as coisas que nós temos as obrigações de realizar e de fazer e que nós não a fazemos, não a realizamos, nós estamos, na verdade, omitindo a nossa responsabilidade ou fugindo dela. Então, a procrastinação, ela é viciante. Ela é viciante em que sentido? No sentido prejudicial, do mais extremo da palavra. É como um vício de álcool, é como um vício de cigarro, de droga, é como um vício. Por quê? Porque você acostuma a não fazer, a não realizar. Você acostuma a deixar com que o depois ele ganhe uma estrutura muito forte na sua vida, ele ganhe um viés muito grande na sua vida, um viés enorme, na qual ele te limita e você passa a ser refém de uma situação que você mesmo criou. Será que você consegue me compreender? Que você passa a ser refém de uma situação na qual você mesmo é a causadora ou a detentora de tais inverdades que a sua mente cria. E quais inverdades são essas? A inverdade de que depois eu faço, depois eu consigo, depois eu arrumo, depois eu conserto. E isso vai das pequenas coisas, elas na verdade começam com as pequenas coisas, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Ao se levantar, depois eu arrumo a minha cama. Por que não arruma na hora que se levanta? É um exemplo simples e bobo. Mas a pessoa que se procrastina, eu estou aqui dando um exemplo de uma coisa pequena. Então, ela, na percepção dela, esse depois eu arrumo é algo tranquilo, normal, porque esse depois pode ser qualquer hora, ou pode ser não realizar também. Mas o fato do não realizar é um fato de cobrança que o próprio instinto humano vai trazer a percepção toda hora. Então, durante o dia todo, ela vai pensar, poxa, não arrumei a cama, mas depois eu arrumo. E em outro momento, nossa, eu saí, eu vim para o trabalho, eu não arrumei a cama. Mas agora eu já estou no trabalho, não tem como arrumar. Quando eu chegar em casa, eu arrumo. Dá para me entender? E dentro dessa percepção do depois, desse termo que eu acabo de dizer para você, que ele vai se tornando avassalador na sua vida, porque você vai se tornando refém dele, outras coisas na sua vida vai seguindo a mesma ordem. Então, um pedido de desculpa, não vou pedir hoje, depois eu peço. E esse depois pode não acontecer nunca. Eu não vou retornar essa ligação agora, eu vou retornar depois. O depois talvez não seria o momento ideal. Não vou assumir responsabilidades e compromissos, não vou assumir um relacionamento agora, eu assumo depois. E a coisa vai se enrolando, deu para compreender? Então essa procrastinação, esse depois, Daniela de São Tomás de Aquino, ele é perigosíssimo porque você se torna refém de situações que você mesmo cria, tá bom? Pense um pouco mais referente às suas ações, às suas atitudes e o caminho existente, possível, para que isso mude, é a mudança do próprio comportamento. É a partir do momento e do entendimento de que você está agindo errado. Então você tem que ter essa percepção. Porque quem se procrastina, ele escuta a cobrança o tempo todo das outras pessoas. Como você mesmo diz.
Sempre deixo as coisas para depois e me complico toda por isso. Sim, claro que se complica, porque as pessoas elas esperam uma outra reação, uma outra atitude de você. No seu trabalho, você não faz a hora que você quer, do jeito que você quer, nem da maneira que você quer. Existem regras, existem tempo, existem padrões, existem parâmetros para que as coisas aconteçam. Na sua casa, da mesma forma. Nos seus relacionamentos, da mesma forma. As pessoas que estão à sua volta, do mesmo jeito. Todo mundo espera uma ação positiva vinda de você. E não só de você, de todos nós, da própria sociedade. E todas as vezes que nós damos uma negatividade diante de algum fato ou circunstância, algo ou alguém irá nos cobrar. Porque nós estamos numa vivência de trocas e relações. Então, por isso que você sempre vai se complicar. Porque as pessoas esperam uma atitude amadurecida vinda de sua parte. Então a questão da procrastinação é uma falta dessa maturidade também. E a maturidade ela só vai acontecer a partir do momento em que nós tivermos a percepção da consciência. A consciência de mudança, a consciência de responsabilidade. E tudo aquilo que nós não colocarmos como importante na nossa vida, nós não iremos priorizar. Lembra disso, eu vou repetir. Tudo aquilo que você não colocar como importante na sua vida, você não irá priorizar. Você vai deixar para depois. E o depois pode ser tarde demais, tá bom? Eu espero poder ter ajudado a você, Daniela, de São Tomás de Aquino. Espero que surjam iniciativas de mudanças e que depois você comente conosco aqui. Deixa eu mandar um abraço para o meu grande amigo Guto Ferreira, que está lá em Curitiba, está aí ao vivo nos assistindo agora também. O Simon Modesto, meu aluno Simon, grande Simon, um abraço para você, meu querido. Pergunta 2, a Inês Aguiar. Um abraço para você, Inês Aguiar, ela é de Bangu, Rio de Janeiro. O bacana é que a rede social ela nos proporciona essa distância, né? Nós falamos com o Brasil todo, nós falamos com o mundo todo. Tá todo mundo aí, tá todo mundo se encontrando, todo mundo se reunindo, né? Isso é muito legal. Inês Aguiar, de Bangu, Rio de Janeiro. Estou longe dos meus 2 netos há quase um ano. Né? Eu acredito devido à pandemia, que está cada vez mais complicada, né? Somente por vídeo. O que fazer para não enlouquecer? Ô Inês, não enlouquece não, minha linda. Essa semana eu conversei com alguns avós e futuros avós, né, colegas de trabalho, e falando sobre, ainda hoje também conversei sobre isso, sobre essa experiência do avô, de ser avô e dessa troca, né? De ser avô. E eles dizem que é algo incrível, que é algo fantástico, eu não duvido de forma nenhuma. E este momento que você está passando, Inês, é um momento de ansiedade, que você vai ter que buscar um controle emocional, que você vai ter que ter um pouco de calma, de paciência, entender os fatos, entender que é uma necessidade e uma realidade. Então, a partir do momento em que nós criamos essa percepção mental de que é uma realidade e uma necessidade, eu vou buscando um aquietamento para minha alma, eu vou buscando um equilíbrio emocional para que não ocorra, né, esse desespero, esses gritos internos dessa vontade louca de estar com as pessoas que você ama. Mas é um momento e nós acreditamos que vai passar. Está demorando mais do que nós imaginávamos. Pode demorar ainda mais, é fato, tá? Mas eu acredito também que é um momento que nós temos para um amadurecimento, para a reflexão, para o pensamento, para o crescimento interno e para que a gente possa valorizar a distância também. Você sabia que nessa pandemia o que eu vejo de muito positivo é essa valorização do distante, onde as pessoas estão distantes e aí nós medimos o valor que essas pessoas têm na nossa vida. Quanto que vale essas relações? Quanto que vale essa busca pelo outro? Qual que é o real apreço que eu dou pelas outras pessoas? Então, nesse momento, é o momento de nós colocarmos na balança a nossa postura diante das amizades que nós temos, que são feitas de encontros e desencontros.
Nós vamos nos achando e vamos nos perdendo, nós vamos nos encontrando, nos preenchendo, nos esvaziando e nós vamos buscando mais. E às vezes, nesse momento, é onde tudo se para, eu não tenho mais aonde buscar. Tá? E essa busca, eu preciso identificar ela dentro de mim, Inês. O que eu estou buscando nesses netos? Então, o bacana da psicanálise é esse aprofundamento, onde nós não ficamos somente na parte superficial da coisa. Nós aprofundamos um pouco mais para que a gente possa achar respostas. E achar respostas não são coisas simples. Então, na verdade, não são medidas paliativas. A exemplo, eu tomo um medicamento para minha dor de cabeça. Tomei, passou. Mas eu não entendi o porquê da dor de cabeça. E às vezes aquele medicamento ele pode estar disfarçando algo que é muito mais sério. E a dor de cabeça foi um aviso que o corpo me deu de que algo estava errado, mas eu fiz com que ela cessasse e aquilo que é mais sério não vai ser investigado, porque não vai ser descoberto, porque não foi questionado. Deu para entender a analogia, Inês? Então, o que é que você busca nesses netos? Eu sei que existe a saudade de vó, que é um processo natural, mas será que esses netos também não é uma forma de preenchimento para esse vazio? E se existe esse vazio, ele existe por quê? Ele tem uma causa. E todo sistema de causa gera efeitos. Causa-efeito. Não é assim? E os efeitos às vezes são doloridos. E aí você me diz o que eu faço para não enlouquecer. Então eu sugiro que você faça essa busca, né? Essa busca interna, essa reflexão interna, essa reflexão mais aprofundada, para que você possa achar essas respostas que não são tão simples assim de serem encontradas, porque são questionamentos do seu próprio eu. Tá? Então são os seus conflitos internos te colocando em questionamento. É o seu próprio eu gritando, buscando respostas que às vezes elas podem ter sido procrastinadas, podem ter sido abafadas, esquecidas, deixadas de lado aí por muito tempo. Então aproveite esse momento para que você faça essa busca interna e ache as suas respostas necessárias para que você não enlouqueça, como você mesmo disse. Um abraço para você, Inês Aguiar, da cidade de Bancu, Rio de Janeiro. Espero que você continue aí nos acompanhando e que você passe esse momento bem. Tá bom, minha linda? Um beijo no seu coração. Por que ser uma pessoa sincera gera tantos desafetos? É o Carleson, da cidade de Monte Santo de Minas, Minas Gerais. Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para Grazi Oliveira Lima. Obrigado por estar conosco. Baby Lonely by César. Será que é isso? Eu acho que é, né, César? Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Robson Ferreira também nos acompanhando aí ao vivo. Obrigado pelo carinho de todos. Vamos lá de novo a pergunta do Carlerson. Carlerson, de Monte Santo de Minas. Obrigado, viu, Carlerson? Por que ser uma pessoa sincera gera tantos desafetos? Ô, Carleson, o problema, eu vou ter que dar uma olhada aqui na cola aqui, porque o seu nome é diferente. Ele não é tão fácil de ser lembrado assim, mas é bacana. É... A questão não é a sinceridade. Eu acho que a sinceridade é o que falta nas pessoas, né? E a falta de sinceridade é a falta do caráter do indivíduo. E se o indivíduo não tem caráter, ele não tem personalidade. Se ele não tem personalidade, ele não é um ser bem acolhido em meio à sociedade que ele vive, porque todos esperam essa troca de realidade, essa troca de fato, que é a verdade existente dentro de cada um. É o olho do olho. É aquilo que cria e forma quem você é, o seu próprio eu, a sua própria personalidade. Não tem nada mais triste do que você citar uma pessoa e aquela pessoa que você cita, alguém comenta na hora. Poxa, mas fulano é tão mentiroso. Fulano é tão enrolado, né? O termo enrolado, né? Ele ganha uma dimensão social, né? Na nossa linguagem popular, que é o quê? A pessoa que não é sincera, a pessoa que não fala a verdade, a pessoa que omite uma série de coisas. E essas pessoas, elas têm uma dificuldade enorme de compreensão do fato real. Elas criam um mundo fantasioso, entram dentro dessa bolha e querem que o resto do universo olhe para ela e tenha percepção da inverdade que ela cria. E todos nós já tivemos, em algum momento,
aquela sensação de que a mentira é, expressada por diversas vezes ela se torna uma realidade. E é fato. Às vezes a mentira ela se torna um fato real dentro do imaginário do indivíduo. E ele passa a viver mediante aquilo que ele cria. Então, isso é muito comum dentro dos relacionamentos frustrados. Por quê? Eu me apaixono pelaquilo que eu inventei do outro. Olha a seriedade disso, Carlos. Eu me apaixono pelaquilo que eu crio no meu imaginário do outro, só que aquilo que eu criei no meu imaginário do outro não é a realidade do outro. É algo que eu fantasiei. É uma mentira que eu criei para mim mesmo. Então, quando você me pergunta por que a sinceridade gera tanto desafetos, aí eu já vou pegar essa sinceridade e fazer uma releitura mediante ela. Tá? A questão não é ser sincero. Ser sincero é um dever do indivíduo, ou pelo menos deveria ser. A questão é como eu expresso essa sinceridade, Carlson. Eu posso falar tudo o que eu quiser, né? Só que existe hora para que eu fale, existe o momento correto, existe a forma correta e existe o tempo correto para que eu fale. Porque se eu falar tudo o que eu penso, eu não estou sendo sincero, eu estou sendo agressivo. E aí essa agressividade me faz ser tolo, me faz ser idiota. Por quê? Porque eu perco a minha razão mediante as palavras que eu expressei. Se eu as expressei mal. Então aquilo que deveria ser um objeto de reflexão, para que eu expressasse uma realidade e trouxesse aquela realidade em debate, ela passa a ser um desafeto, ela passa a ser uma agressividade. E ninguém quer ser agredido. E você já ouviu, lógico que já, aquele fato, aquela expressão que diz que a verdade dói. É lógico que a verdade dói a partir do momento em que eu estou distante dela. A partir do momento que eu não quero confrontá-la, a partir do momento em que eu não quero debatê-la, que eu não quero vivenciá-la, que eu não quero questioná-la, não quero ser questionado. Ninguém quer ser questionado. As pessoas serem questionadas gera um desafeto enorme. As pessoas não serem creditadas gera um desafeto enorme. E as pessoas não são creditadas a partir do momento em que elas são confrontadas. Porque todo mundo, hoje em dia, nós vivemos uma sociedade na qual todo mundo traz uma verdade dentro de si. Todo mundo quer ser especialista em alguma coisa, todo mundo quer ter razão em uma ou dezenas de coisas. Não é? Eu vi um banner nas redes sociais essa semana que eu achei extremamente interessante, que dizia o seguinte: há um tempo atrás, algum tempo atrás, você postava algo no Facebook e as pessoas comentavam, faziam um elogio, as pessoas escreviam algo contra ou a favor, mas elas deixavam um comentário. Hoje você posta talvez o mesmo assunto e aquilo gira confronto, aquilo gira briga, aquilo gira discussão, aquilo gira xingamento. Então, o grau de estresse que nós vivemos na nossa sociedade, a falta de percepção do indivíduo, a falta de compreensão de quem nós somos, para onde nós estamos caminhando e de onde nós partimos, a falta dessa sensibilidade humana de enxergar o indivíduo, de enxergar o outro e de ter a percepção da sociedade em que ele vive, vai nos transformando em mais ser do que humano. Então, essa humanidade que nós deveríamos carregar dentro de nós, ela vai se coisificando. Então, nós estamos nos tornando ser. O ser humano, ele está cada vez mais ser e menos humano. Carlisson de Monte Santo de Minas. Tá? Não sei se você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Mas por que essa sinceridade gera tantos desafetos, gera esse confronto? Por essas duas vertentes. A primeira, as pessoas não querem serem confrontadas dentro das suas verdades, porque suas verdades passam a ser verdades absolutas e elas querem que todo mundo pense de acordo com elas. E a segunda, a forma como nós colocamos essa verdade. Porque a nossa percepção de verdade, Carlson, ela não tem que ser uma imposição.
Nós não podemos impor as pessoas a pensar como nós gostaríamos. As pessoas têm a liberdade de pensar, de agir ou de serem como elas são. E nós temos que respeitar essa diversidade do outro. Essa limitação de direitos do outro, que nós também queremos para nós, ela deve ser respeitada. Então, a partir do momento em que eu sou sincero demais, será que eu não estou sendo ofensivo demais? Será que eu não estou machucando demais? Então, às vezes, as pessoas precisam mais de um abraço do que de uma verdade jogada na cara. Porque, às vezes, o Carlson, aquela verdade dói muito dentro dela. E ela não consegue ter força para encarar, ela não consegue lidar com aquilo, aquilo fere as suas emoções e ela precisa de ajuda. Então, às vezes, o ataque ele é a melhor forma de defesa. Então, as pessoas elas atacam pensando em se defender. Às vezes, nós precisamos ter essa percepção do outro para que a gente possa trabalhar essa nossa linha de conduta e de verdade também, para que nós não venhamos a ser ofensivos. Eu espero poder ter ajudado e esclarecido um pouco. Um abraço para você, Carlisson de Monte Santo de Minas, que nos perguntou por que ser uma pessoa sincera gera tantos desafetos. E você também pode mandar a sua pergunta, você que está nos acompanhando ao vivo. Vai ser um prazer nós, pelo menos, colocarmos o tema em debate aqui. Não sou o dono da razão, longe disso, mas pelo menos colocar o tema em debate. Tá? A RC Adriele está junto conosco, Robson Ferreira também, Valdelírio José do Nascimento, acredito que venha a ser isto. Obrigado pelo carinho. Amar F. Cunha também, Margarete, tá chegando agora também. Seja bem-vinda, Margarete. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre vida, falando sobre percepções psicológicas, filosóficas, daquilo que nós precisamos trazer para a nossa realidade de vida, para que nós venhamos a melhorar enquanto ser humano. Mas uma pergunta que nos chegou é de uma pessoa que não pediu para, ou melhor, que pediu para que eu não falasse o nome, mas é uma mulher de São Sebastião do Paraíso, a minha cidade, e a pergunta que ela faz é a seguinte, e bem pesada a pergunta dela, vale mesmo a pena viver? Já tentei o suicídio por 2 vezes. E eu já me disponibilizei para esta moça que me enviou essa pergunta. Eu já enviei uma mensagem para ela e pedi a ela liberdade para que tratasse o tema aqui ao vivo hoje. E é claro, né, sem dizer o nome dela, mas para que a gente pudesse falar um pouquinho, porque assim como eu me disponibilizei para ajudá-la, eu me disponibilizo para ajudar outras pessoas também. Então é um assunto que eu me aprofundei por um período da minha vida em estudos relativos ao suicídio, pela própria necessidade mesmo, pela própria situação que já foi bem complicada na nossa cidade. E é um tema sempre muito agressivo, muito duro e muito difícil de ser lidado, muito difícil de ser debatido, muito difícil de ser falado, muito difícil de ser encarado pelas famílias que passaram por esse processo. É um tema muito duro, muito difícil a questão do suicídio. E uma das coisas que eu falo a respeito do suicídio, ou penso a respeito dele, é que o suicida, ele tem algumas vertentes imaginárias na mente. E quais são essas vertentes? Algumas dessas vertentes são as seguintes. Ele cria a percepção dentro dele de que existe a possibilidade do alívio dos sentimentos. Então, se eu me autoexterminar, se eu me suicidar, se eu morrer, para o sofrimento para mim e para o sofrimento para os outros também, para o sofrimento para minha família, para o sofrimento para o meu amigo, para minha amiga, para o meu namorado, para minha namorada. Então, essa ideia de se autoexterminar, de se suicidar, primeiro essa percepção de que há um fim na dor. E, na verdade, é um início da dor em todos. Então, ele para a dor dentro de si, de certa forma, mas inicia a dor e a profundidade de dor gigantesca
avassaladora numa corrente enorme, num fragmento enorme de pessoas. Tá? É como você jogasse uma granada e aquilo explodisse e você não tem ideia dos fragmentos que aquilo vai jogar para o alto e nem a distância que aquilo vai pegar e vai abalar e vai afetar uma outra pessoa. Não é verdade? Então, eu tenho pacientes que trabalham a questão de parentes que suicidaram, que já tem mais de 30 anos e o sofrimento ele persiste até hoje. Deu para você entender a dimensão? É uma dor que não acaba para quem fica. Então, se é uma dor que não acaba para quem fica e se é uma percepção de que eu tenho de que essa dor ela vai perpetuar, então nós temos também no suicida uma figura do egoísmo. Tá? Por que egoísmo? Porque ele passa a pensar somente na sua dor. Então ele está pensando em aliviar a sua dor, mas ele não está pensando na dor do próximo. Então ele passa a ser um indivíduo egoísta dentro do seu processo de dor. E às vezes ele não tem também essa percepção. E agora a coisa se torna cada vez mais complicada, porque nós temos dois objetos dentro do suicídio. Aquele que está pedindo um grito de socorro de alguma forma, é? Então ele está dizendo, olha, eu preciso da percepção, eu preciso da realidade, eu preciso da afetividade. Por isso que eu estou tentando o meu autoextermínio. Eu estou tentando o suicídio porque a minha dor ela se tornou insuportável. Ela é maior do que eu. Então, na verdade, o suicida ele não quer morrer. Ele quer aliviar-se da sua dor. Mas como ele não consegue encontrar ferramentas, nem substâncias físicas, emocionais, psíquicas para isso, a sua cartada vai ser o seu autoextermínio. Então tá vendo? Tá dando para perceber o quanto que o assunto suicídio ele é tão amplo e tão devastador ao mesmo tempo. E aqui essa nossa amiga ela diz, né? Eu já tentei o suicídio por 2 vezes. E a percepção que eu tenho é que ela vai tentar de novo se ela não buscar ajuda, porque ela não consegue amenizar a dor. A dor está lá dentro, está sangrando, está doendo. Então nós não podemos viver mais em uma sociedade em que despreza a dor do outro, em que a dor do outro ela é descartada, em que a depressão do outro ela é considerada como uma bobagem, ela é desprezada, ela é uma chacota. Quanto tempo nós já vivemos assim na sociedade brasileira? Muito, muito, muito tempo que nós estamos assim. Muito tempo. Tá? E nós temos que entender que as pessoas precisam de ajuda, nós temos que reconhecer que nós precisamos de ajuda, e às vezes o medicamento ele é importante, ele faz parte dentro desse nosso processo psíquico, às vezes precisa sim, mas nós precisamos também de gente. A gente precisa de amizades, a gente precisa ligar para alguém, desabafar, a gente precisa fazer uma chamada de vídeo e olhar as pessoas que a gente gosta. Agora, nesse momento de pandemia, a gente não está tendo muito esse contato direto, mas a gente precisa de criar alguma forma de afeto, alguma forma de afetividade. A gente precisa de pessoas. O ser humano, ele é um ser sociável. Nós fomos feitos para vivermos em sociedade. Para você que tem uma linha psicológica cristã, a Bíblia diz que bom é que o homem não esteja só. Então ele tem que arrumar alguém para estar junto de si. A gente puxando por esse mesmo viés, o paraíso tinha um cara só, mas aí, opa, peraí, um cara só tá pouco, eu tenho que arrumar alguém para ficar com esse cara. Então eu vou criar aqui do cara uma mulher para ficar junto com ele, para compartilhar aí com ele, porque sozinho não dá. Nós precisamos de pessoas, a gente precisa de gente. Ok? Então, para a gente não estender demais dentro da questão aqui do suicídio, essa pessoa que nós vamos chamar de amiga de São Sebastião do Paraíso, ela precisa iniciar esse tratamento, precisa tomar os seus medicamentos. E esses medicamentos, que medicamentos são esses? Voltando no assunto medicamento que nós falamos na semana passada,
São psicotrópicos, são medicamentos, às vezes de uso contínuo, receitados somente por um psiquiatra, que é quem pode fazer essa receita, e deve ser tomado conforme o médico orientou. Porque faz falta, precisa, e ele vai te ajudar a trazer essa estabilidade, ele vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio físico e o equilíbrio emocional, aí é a terapia que vai te ajudar dentro disso. Tá bom? Então, as pessoas que estão nesse processo de suicídio, eu me coloco aí à disposição para estar te atendendo e para a gente estar falando sobre isso e para a gente estar mudando um monte de concepções existentes dentro dessa vertente que não é uma verdade e não é uma resolução de problemas. Tá? Na verdade, nós já falamos que é só o começo das dores. Então, para quem está aí nos assistindo, ao vivo ou gravado, tá aí os meus contatos. Entra em contato comigo, vamos falar a respeito disso. Eu quero te atender e quero te ajudar. Tá bom? Mais uma pergunta que nos chega, Magnólia. Magnólia da cidade de Altinópolis, São Paulo. Um abraço para você, Altinópolis. Um abraço, Magnólia. Obrigado pelo carinho, tá linda? Ela faz a seguinte pergunta: o que é preciso para ser feliz? A impressão que eu tenho é de que a felicidade é algo inalcançável. Ô Magnólia, não é só você que tem essa percepção de que a felicidade é inalcançável, não. Você e 90% da população do mundo. Tá? Porque não é tão simples assim ser feliz. A felicidade ela é uma busca. A felicidade ela é um exercício diário. A felicidade é um conjunto de conceitos que nós precisamos aprender e colocar em prática em nossa vida. Tá? Uma das percepções que a gente precisa aprender, Magnólia, é o sentido, o conceito e a realidade da palavra não. Uma palavra tão pequena, mas tão dura ao mesmo tempo, tão pequena e de uma magnitude gigantesca, de uma dimensão tão enorme, que pode fazer tanta diferença em nossas vidas, e às vezes nós vamos aceitando tudo, nós vamos engolindo tudo, nós vamos abraçando tudo, e nós vamos nos deteriorando por tudo e chorando por causa de tudo e de todos, porque a gente não sabe falar não. Faz sentido o que eu digo para você? Faz sentido para muita gente. Então, todas as vezes que nós deveríamos falar não e nós não falamos, nós simplesmente aceitamos, nós estamos engolindo mais um pedaço de dor dentro de nós. Então, nós precisamos trabalhar com esses preceitos dentro de nossos conceitos humanos para que a gente possa ir buscar uma dimensão da vivência da realidade e da compreensão daquilo que nós percebemos ou temos a percepção de que irá nos fazer feliz. A felicidade, então, na verdade, ela é um conjunto de coisas. Ok? Não existe uma verdade única, assim como não existe uma felicidade única, Magnólia. E nós temos que ter uma percepção do que é a felicidade para nós. Às vezes a felicidade, no seu conceito, na sua dimensão, não é aquilo que eu entendo como felicidade para mim. Mas a felicidade ela não se coisifica. Você não vai achar felicidade em coisas, Magnólia. A sua casa não vai te fazer feliz. Ela vai te trazer um conforto. Ela vai te trazer um bem-estar. Mas ela não vai te trazer felicidade. O seu carro também não. O seu emprego também não. O seu filho também não. O seu marido também não. Mas o meu filho não vai ser minha fonte de felicidade? Não. E dói ouvir isso, né? Pois é, mas não vai ser. Seu marido não vai ser a sua fonte de felicidade. Seu namorado não vai ser a sua fonte de felicidade. Vai ser um complemento desse conjunto de coisas que vai nos trazer a percepção da felicidade. Deu para me compreender? É um conjunto de coisas. Eu não vou achar a felicidade em uma pessoa. Essa pessoa vai ser o complemento desse meu estado de felicidade. É algo que é uma peça que encaixa no meu quebra-cabeça. É uma parte da engrenagem que move o motor da minha vida, mas não o todo. Então a felicidade ela não está em uma coisa, ela não está em uma pessoa. E às vezes eu tenho a ideia, dentro da sua própria pergunta, né? O que é preciso para ser feliz? A impressão que tenho é de que a felicidade é algo inalcançável.
Então, às vezes, a percepção que eu tenho também, Magnólia, é de que nós queremos a felicidade a qualquer custo. Só que a felicidade, ela não tem preço. Ela não tem preço. Vai ter preço objetos. Objetos têm preço. Prazer. Eu compro o prazer de uma viagem, eu compro o prazer de um chocolate, um prazer de uma bebida, um prazer de um baseado de maconha. Isso aí eu compro. Me gera um prazer, me gera uma satisfação. Mas a felicidade não está nisso também. E às vezes eu tenho essa percepção de que nós queremos comprar, de nós queremos ela de qualquer forma, de qualquer custo. E aí ela não acontece. O que acontece? Acontece o prazer, acontece o gozo, a satisfação. Mas isso é momentâneo. E quando acaba, aí vem a realidade. E a realidade dói, né? A realidade faz chorar. A realidade é pancada. Viver dói. Essa é a minha frase preferida. Viver dói. É uma pancada em cima da outra. E a gente tem que ir construindo esse ser que somos nós, cheio de imperfeições, inacabados, nós vamos nos moldando. Isso é a beleza da vida. Isso é a dádiva de Deus, isso é a dádiva da vida. De nós sermos esses seres inacabados. Não somos robôs. Não somos linha de produção. Não. Nós estamos em construção. Só que quando eu penso em felicidade também, não dá para ter uma felicidade estendida. O que eu chamo de felicidade estendida? Tem gente que acha que tem que ser feliz o tempo todo. O tempo todo ser feliz é irreal. Aí não é humano. Aí é mentira, aí é fantasia. Porque eu não consigo ser feliz o tempo todo. Por quê? Porque eu tenho problemas. Porque eu estou cercado de pessoas. Em um momento ou outro eu vou me entristecer, em um momento ou outro eu vou me chatear, em um momento ou outro eu vou ter raiva. Em um momento ou outro eu vou ficar bravo, em um momento ou outro eu vou me decepcionar. Então não dá para ser feliz o tempo todo. E felicidade não se reflete em um sorriso. Então, às vezes nós imaginamos que as pessoas, poxa, aquela pessoa ali é super feliz, eu gostaria de ser como ela. E ela ri, ela dá gargalhada, e ela brinca com todo mundo. E às vezes na casa dela ela chora. Às vezes para dormir ela tem que tomar um medicamento. Por isso que eu duvido demais da alegria exacerbada. A alegria exacerbada ela me causa medo, ela me causa dúvida. Quando você vê alguém feliz demais, alegre demais, você fala, aquele ali é feliz demais, aquele ali eu queria ser aquele ali. Não queira, porque aquilo ali pode ser uma fuga. Aquilo ali pode ser, na verdade, um objeto que ela usa para esconder as suas dores. Ela está se escondendo atrás de um personagem que ela cria. Porque o personagem é mais fácil de encarar, o personagem é mais aceito na sociedade, o personagem é mais legal. O personagem, as pessoas se aproximam, as pessoas querem bater papo, as pessoas querem criar vínculos de amizade. Mas é só um personagem. Porque na vida real, a vida real, ela na verdade, ela vai fazendo uma seleção das pessoas. Ela vai fazendo uma peneira aí das pessoas e nós vamos classificando essas pessoas à nossa volta. Não é assim? E a gente passa, sem perceber, a fazer uma seletividade muito grande na nossa vida, como se fosse um canal de televisão, onde a gente pega o controle e vai passando, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, agora eu não quero mais, eu passo de novo, eu passo de novo, eu passo de novo, eu passo de novo. Então não existe essa relação, esse estreitamento dentro dos sentimentos humanos. E as pessoas vão ficando cada vez mais debilitadas, cada vez mais doentes psicologicamente, cada vez mais carentes, cada vez mais sozinhas. E aquilo que eu acabei de falar no outro comentário, pessoas precisam de pessoas. Gente precisa de gente. E nós precisamos de ajuda, todos nós. Então, a felicidade, ela é alcançável? É sim, Magnólia. Ela é possível para todos nós.
E eu não consigo aceitar a ideia. Ainda ontem estava falando isso com um paciente, numa consulta. Eu não consigo aceitar a ideia de que Deus criou o ser humano para sofrer. Tá? Eu tenho a percepção dentro de mim de que 80% do sofrimento é uma questão de escolha. 20% não, porque isso são circunstâncias da vida. Por exemplo, eu não escolho ter um câncer. Estou só dando um exemplo. Então é circunstância. Mas 80% de sofrimento é uma questão de escolha que nós fazemos. E nós escolhemos muito errado. Muito errado. Nós tomamos muitas decisões erradas, nós fazemos muitas analogias erradas, muitas percepções erradas, mas o bacana de tudo é que nós podemos retomar, é que nós podemos refazer, é que nós podemos dar sequência na nossa caminhada. Uma vez que a vida não está pronta, eu também não estou. Então eu sou um ser em transformação, eu sou um ser metamorfósico, um ser que vai evoluindo com o passar do tempo. E pelo menos é isso que se espera, um amadurecimento em todos os sentidos, um amadurecimento de personalidade, de pensamento, de realidade, de percepção, de caráter. É isso que nós temos que ir alimentando dentro de nós, a percepção de mudança e de melhoria. Então, ser feliz é possível, claro que é, mas existe algo chamado permissividade. Você precisa se permitir. Magnólia de Altinópolis, São Paulo. Permita ser feliz. Permita. Talvez você ainda não provou, né, algumas mudanças que você precisa ter na sua vida. Né? Às vezes você precisa se recompor e buscar uma nova realidade de vida. Uma nova percepção para a própria vida. E essa felicidade, às vezes ela está mais próxima do que você imagina e você tem que parar de ser tão negativa com você mesma. Encarar esses desafios de ser essa nova pessoa e de não ser mais um personagem. E viver isso. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para Dani Silveira. Obrigado por estar conosco. A Rose Nascimento. Escreve assim, exatamente me descreveu. Sim, mas a sensação de frustração com esses erros, como fica? A sensação de se frustrar, Rose, é a sensação pior possível. A partir do momento em que eu me autoextermino. A partir do momento em que eu pego essa frustração e eu vou me crucificar pelos meus erros. Você não precisa se crucificar pelos seus erros. Pode deixar que a sociedade faz isso por você. As pessoas já vão fazer isso por você. As pessoas estão muito hábeis para fazer isso com as outras pessoas. Nós somos seres que vamos machucando as outras pessoas. E nós machucamos o outro sem nenhuma percepção de respeito com o outro. Nós simplesmente machucamos, nós simplesmente invadimos a vida do outro e machucamos ele. Então essas frustrações, quando elas acontecem, e elas não são só sensações, Rose, elas são fatos e verdades. Nós nos frustramos. E por que nós nos frustramos? Porque nós somos humanos. E se nós somos humanos, nós temos um conjunto de sentimentos dentro de nós que determina isso. E isso é a beleza da coisa. Então eu preciso administrar as minhas frustrações. Eu preciso administrar, Rose, os meus erros. E como eu administro os meus erros? Pelo princípio mais lógico e mais básico, assumindo eles. Então, errar faz parte do processo de todo ser humano. Todo ser humano, ele erra. Pequeno, grande, pequenos erros, grandes erros, erros gigantescos, todo ser humano. O perdão desses erros cabe às outras pessoas. Mas a mim, eu não posso ser esse mesmo inquisidor de que eu não consigo me perdoar. Não. Eu tenho que entender que eu errei, aceitar o meu erro, reparar o meu erro dentro das possibilidades. Porque eu não posso simplesmente errar e ignorar que eu errei. Não, eu tenho que ter responsabilidade para reparar os meus erros também. E a partir do momento que eu reparo os meus erros, eu crio dentro de mim e para as outras pessoas credibilidade. Então as pessoas olham para mim
e elas vão ter a percepção de credibilidade da minha pessoa. Internamente, eu crio dignidade. Então, a partir do momento em que eu reconheço os meus erros e vou acertar esses erros, eu estou me dignificando enquanto ser humano. E quando eu me dignifico, eu gero em mim caráter. E caráter, o Rose, ele é o fundamental para todo ser humano. Não dá para você viver com um indivíduo que não tenha caráter. Com um indivíduo que foge das suas responsabilidades, dos seus compromissos, não assume os seus erros e simplesmente ele dá uma sequência para suas frustrações e não dá uma solução para aquilo que ele causou de mal para si mesmo e às vezes para as outras pessoas. Tá bom, Rose? Eu espero poder ter te ajudado de alguma forma. Eu estou à disposição se depois você achar pertinente que nós conversamos um pouco mais. Tá? Um abraço para minha amiga Sônia de Pádua, Guimarães. Ela sempre está aí nos acompanhando e sempre muito carinhosa com o nosso trabalho. Um abraço, um beijo no seu coração, tá, Sônia? O Israel, meu irmão lá em Salvador, também está conosco. Ô, Israel. Um abraço para você, meu querido. Um abraço para o Yuri e para a família toda aí. Né? Nadi Duarte também está conosco. Tinha mais uma pessoa aqui. A Elci Soares também está conosco. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo que está ao vivo aí conosco. E vão chegando perguntas e a gente vai respondendo. E o bacana é isso, né? Que nós vamos nos interagindo também dentro da possibilidade. A gente vai respondendo e vai trabalhando aí esses assuntos que são tão bacanas para todo mundo. O Hudson da cidade de Passos, Minas Gerais, um abraço para o Hudson, para Passos, sempre nos dando aí o carinho e sempre nos acompanhando. A pergunta do Hudson é a seguinte: eu sou casado há 9 anos, nos damos bem, mas não me sinto um homem livre. Comente, por favor. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado pelo carinho, Hudson. Tá? Então vamos lá, vamos aqui tentar imaginar a história do Hudson, que é casado, tem 9 anos. Ele disse que se dar bem, mas não se sente um homem livre. Se dar bem, Hudson, não é ser feliz. Tá? Vamos pensar nessa linha aqui de raciocínio junto comigo, Hudson. Se dar bem com uma pessoa não quer dizer ser feliz com uma pessoa. Pode ser tolerar outra pessoa. Quer dizer conviver dentro da relacionalidade com a outra pessoa. Então, a relação ela passa a ser uma relacionalidade, ela passa a ser um status de bom senso. É aquilo que a gente faz no nosso trabalho. Né? Nós nos relacionamos dentro de um ideal de bom senso com outras pessoas, tolerando a outra pessoa, que também tem que nos tolerar para que a gente gere um equilíbrio e dentro desse equilíbrio no ambiente de trabalho possa ser confortável o mínimo possível para todo mundo. Então, quando você diz nos damos bem, não quer dizer estou feliz no meu casamento, que já tem 9 anos. E aí a percepção que eu tenho, Hudson, é de que já se acende uma luz amarela gigante piscando, de atenção, porque algo está acontecendo dentro desse relacionamento. Lembra que eu falei que o bacana da psicanálise é isso? A gente não olha só o superficial, a gente vai mais a fundo para buscar resolver a questão, para buscar não os sintomas, mas as causas. Então a gente precisa buscar as causas. Agora, o que é ser livre para você, Hudson? Você coloca aqui, mas não me sinto um homem livre. Você está aprisionado em quê? De que forma que é esse aprisionamento? Qual que é essa liberdade que você busca? Será que é a liberdade do seu tempo de solteiro e que agora está dando saudade? Então eu era livre, eu ia pra Gandá, eu pegava todas, eu beijava todas, eu ia pro samba, eu me divertia, eu chegava de madrugada, se quisesse eu dormia na rua. Eu tô dando hipótese aqui, já que você não deixou mais subsídios pra gente trabalhar. Você não deixou aqui muitos argumentos para a gente trabalhar, mas o que você chama de livre? Será que o casamento ele se tornou uma rotina tão grande, tá uma coisa tão maciça e chata,
que você está se sentindo tão desconfortável dentro desse casamento que virou um aprisionamento? Então, peraí, olha, eu gosto dela, ela gosta de mim, mas a rotina, porque o casamento a gente sabe que ele é uma rotina. Ele é uma vivência diária ali que vai se tornando uma rotina. Todo dia vai acontecendo as mesmas coisas, das mesmas formas. E se você não fizer nada para mudar, vai virar uma chatice. Isso é assim no trabalho, isso é assim com as pessoas, isso é assim na vida. Se a gente não fizer reformulações, ou Hudson, na nossa vida, a vida vai se tornando insuportável, meu irmão. Deu para você entender o poderio da palavra insuportável? Se a gente não for buscando essas fugas de realidade, não é a fuga fantasiosa. Ah, eu vou lá e vou chapar hoje. Não, você foi lá, chapou, riu, e gastou sua grana e o problema continua no outro dia. Não é essa fuga imediatista. Né? Mas a percepção da verdade dentro do que você está aprisionado, se você busca essa liberdade ou questiona ela para a sua vida, dentro de que você se aprisionou? De repente o problema não está no casamento, de repente o problema está em você. É você que se aprisionou dentro de sonhos que você não realizou, dentro de sonhos que você abriu a mão de possibilidades, você adiou esses sonhos ou abandonou esses sonhos para realizar os desejos ou a necessidade do casamento. E hoje você frustra por não ter realizado esses sonhos, e aí você passa a se cobrar por não ter realizado, e isso vai doer, isso vai frustrar, porque você não é um homem realizado na plenitude. Você não realizou aquilo que você queria. Mas o bacana que eu tenho para te dizer é que ainda dá tempo, Hudson. Ainda dá tempo. Então, quando você me questiona sobre essa liberdade, pede para que eu comente, essa liberdade ela pode ter vários sentidos na sua vida. Ela só não pode ser uma fuga da percepção da realidade. Isso aí é que é inaceitável. Não dá para você construir uma mentira para que você entre dentro dela e se conforte com ela e se sinta feliz e à vontade dentro dessa mentira. Não, a vida ela é realidade, ela é fato, né? Ela é fato e ela às vezes a vida ela nos cria instabilidades emocionais e que nós vamos chamar na psicologia de desequilíbrios. E nós precisamos gerenciar esses equilíbrios emocionais que todos nós precisamos ter para que a gente busque o mínimo possível da aceitação e da compreensão da felicidade. Aquilo que eu acabei de comentar agora há pouco sobre a felicidade da vida, que está todo mundo aí buscando, de várias formas e das mais diversas formas, e não está encontrando porque está fantasiando essa felicidade, porque na maioria das vezes ela é inexistente. A percepção dela ou a percepção que nós gostaríamos de trazer para essa realidade, ela é inexistente porque ela é fantasiosa e ela é fantasiosa a partir do nosso próprio ponto de vista. Somos nós que fantasiamos aquilo que não existe. Então nós nos apaixonamos por uma mentira, por uma inverdade e nós queremos alcançá-la e nós queremos viver uma realidade que é fantasiosa. Por isso é que nós temos a frustração. Lembra que eu acabei de falar há pouco, né? Teve uma amiga aí que comentou a respeito da frustração. A frustração é aquilo que nos deixa no vácuo, no vazio. Ok? Então, às vezes, o seu grande sonho é a casa dos meus sonhos. E aí você vai lutar a vida toda para conquistar aquela casa. E ela realmente ficou maravilhosa. Mas viver dentro daquela casa passa a ser insuportável. É um sonho que virou uma fábula, que virou um conto apenas, uma parte de uma história que não teve um final feliz, porque o preenchimento não está na casa. A percepção da felicidade não está na casa. A casa era só um desejo. A casa era só o gozo. Acabou o gozo, vem a realidade. Acabou a satisfação, vem a realidade. E a realidade, ela massacra, ela é dura.
Ela é dura, ok? Hudson de Passos, então, espero poder ter te respondido. Sou casado há 9 anos, nos damos bem, mas não me sinto um homem livre. Converse com essa sua parceira, faça uma reflexão profunda a respeito desse relacionamento. Eu acho que o problema está aí, tá? E de repente é uma rotina, de repente é uma frustração pessoal e é algo que está te aprisionando. E ninguém é feliz aprisionado, né? Nós somos seres que, ainda que batemos as nossas asas de forma limitada, né? Depois que você casa, você não pode bater tantas asas assim, mas nós nascemos para ser livres e felizes. E quando nós estamos aprisionados, aí o passarinho canta é por tristeza e não por alegria. Tá bom? Um abraço para você, Hudson. Eu agradeço pela manifestação de carinho. Espero que você continue nos acompanhando também e crescendo enquanto ser humano. É esse o nosso objetivo aqui. Um abraço para Ferreira Oliveira, Yara, deve ser Yara Ferreira Oliveira. Um abraço para você, Yara. Também a Silvia também está conosco. Obrigado pelo carinho de vocês acompanhar a nossa live aí, tratando a respeito de questões psicológicas e da vida. A Vanessa, da minha cidade, São Sebastião do Paraíso. Um abraço para a Vanessa, para todo mundo de Paraíso também. A Rafaela Silva, que acaba de entrar agora também na nossa live. Um abraço para você também. A pergunta que chega é a seguinte, da Vanessa. Meu filho tem 19 anos. Agora quer morar fora do país. Fez tatuagens, não é uma só, são várias, né? Fez tatuagens horríveis e diz pra mim todo dia que tenho que abrir a mente. Me ajuda. Ô, Vanessa, a coisa tá desesperadora aí, Então, Vanessa de São Sebastião do Paraíso, vamos lá. Olha, Vanessa, esse menino cresceu. Eu acabei de falar do passarinho que precisa bater asas. Pois é, Vanessa. É a realidade da própria vida. E às vezes nós pais, nós não temos a percepção de que nós criamos esse filho para a vida, nós criamos esse filho para a realidade do mundo e nós os preparamos da melhor forma possível para que ele tome as suas escolhas, para que ele possa ser protagonista, para que ele possa ser líder na sociedade em que ele vive, para que ele possa ser um gestor das suas emoções, um gestor das suas ideias e um gestor da sua própria vida. É para isso que a gente cria um filho. Ou pelo menos o ideal deve ser este. E hoje você vai ter aí uma gama de pessoas na faixa etária dos 40 anos vivendo ainda com os pais, e que é fato e é realidade. Sem condenação a ninguém, sem crítica a ninguém, mas há um tempo atrás, as pessoas com 20 anos, elas procuravam ter uma independência. Então elas iam para a faculdade e ali não voltavam mais. Isso era fato. Eu mesmo saí de casa aos 18, sofri muito. Mas a vivência da própria vida. Nos Estados Unidos, essa cultura é muito forte. Os pais colocam os filhos literalmente para fora de casa. Você já tem tantos anos, está na hora de você procurar seu rumo, está na hora de você fazer seu caminho. Ok? E nós, nesse nosso instinto materno, paterno e protetivo, nós não queremos perder. Lembra que eu sempre falo que nós não estamos acostumados a perder, a nossa cultura é de ganho, 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 em todos os sentidos, de todas as formas. De todas as formas, a gente só quer ganhar, nós não queremos perder na vida. E na vida nós perdemos mais do que ganhamos. E a gente não sabe lidar com as perdas. A perda vira uma frustração, vira uma dor, vira um abismo gigante. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com essas perdas. A perda vira dor. Então aí, o seu filho já tem 19 anos, que é o que você fala. Já está falando em morar fora, e bem longe de você. Ele quer ir para um outro país. Ele quer ir para um outro país. Às vezes essa relação está tão sufocante que virou uma prisão. É exemplo do Hudson lá de Passos, que a gente acabou de falar. Às vezes você tem que analisar essa relação com esse garoto também. Não está sufocante? Às vezes não foi sufocante a vida toda? E aí você determinou a vida toda o que fazer do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Muita regra, regra, regra.
E agora o passarinho não aguenta mais. Aí você faz uma crítica. Ah, fez tatuagens horríveis. Fez tatuagens horríveis. Talvez você não gosta dessas tatuagens, mas vamos encarar o fato. Você agora tem um homem na sua vida, um homem dentro de casa, um adulto, que vai sim fazer as suas escolhas. Eu acho legal que se discuta algumas coisas, acho legal. De repente essas tatuagens poderiam ter sido discutidas ou comentado entre vocês, poderiam ter sido falado. Mas ele já sabia a sua postura, já sabia a sua negação a respeito. Foi lá e fez. Fato. E agora? Vai arrancar? Não, não sai mais. Esquece. Tá lá. E é um gosto que você vai ter que respeitar. Entende? Aí vem para a questão do respeito ao indivíduo. E o indivíduo não é uma continuação de você. Ele saiu de você, mas ele cresceu e ele é próprio agora. E ele já é próprio desde o momento em que ele saiu de você, desde que o cordão foi cortado. E já fazem 19 anos que esse cordão se cortou, ô Vanessa. E às vezes a ficha não caiu até hoje. Ah? E aí ele fala em morar fora do país, e isso é desesperador para você. E ele diz todos os dias que tenho que abrir a minha mente. Você cobra ele e ele te responde da mesma forma. E ele está sendo educado na cobrança dele. É? E você deve estar cobrando uma série de coisas, uma série de posturas, uma série de responsabilidades. Normal. Como qualquer pai, qualquer mãe cobraria. Mas a forma dele é dizer, olha, quando ele diz para você abrir a mente, Vanessa, ele está dizendo o seguinte, mãe, eu cresci e eu quero viver a minha vida, eu preciso vivenciar a minha vida, eu preciso buscar as minhas experiências, eu preciso ser eu. É? Então, de repente, agora aos 19 anos, a fichinha dele caiu e ele fez todas as suas vontades, ele viveu como você queria até hoje, e agora ele está dizendo para você, Vanessa, eu preciso de ser eu preciso buscar minha independência, eu preciso buscar minha maturidade, eu preciso me afirmar enquanto homem nessa sociedade, enquanto um ser produtivo, enquanto um ser pensante, enquanto um ser que tem um mundo para ser descoberto. E o mundo não me limita mais só a você, mãe. Então o que ele está dizendo é isso, Vanessa. Dói, dói, mas aceita que dói menos. Aí a dor é mais suavizada. E o desespero vem com a síndrome do ninho vazio. E qualquer dia a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas eu desejo a você sorte. Eu desejo que vocês tenham muito diálogo e que você vivencie mais momentos com esse filho. Tá? Vivencie mais momentos com esse filho. Hoje uma colega de trabalho ela estava me falando sobre as filhas. Então uma casou, está em Belo Horizonte, a outra mora nos Estados Unidos e eu vi no olhinho dela a saudade. Eu vi no olhinho dela brilhando a saudade. E o que vai ficar isso? É os momentos, Vanessa. É os momentos. Se ele está falando em ir embora, você querendo ou não, uma hora isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Ele está buscando a sua própria identidade. Ele está se reafirmando na vida. E mostrando a sua identidade para si mesmo e para a vida. E se você não aceitar isso, a negatividade, a não aceitação, ela vai te destruir, ela vai te arrebentar. É melhor você levar isso com frieza, com leveza e com compreensão de que a vida é isso mesmo. Tá? A gente cria o filho para a vida. É para a vida. E ele tem que viver a dele. Tá bom? Um beijo no seu coração, Vanessa. Vanessa de São Sebastião do Paraíso. E vai estar tudo certo. No final dá tudo certo. Tá? Um abraço, minha linda. A Maristela, de São Sebastião do Paraíso também. Abraço para você, Maristela. Ela pergunta o seguinte: por que a mentira é tão presente na internet? Comente, por favor. Na internet a gente vai achar o mundo é globalizado, o mundo está todo na internet, né? E nós temos aí as polarizações. Então,
o que eu já comentei hoje. Nós vivemos uma sociedade que é cheia de verdades. Nós temos especialistas em tudo, coach para tudo. Nós temos donos de verdade para tudo. E quando a gente chega na internet, no quesito rede social, virou um inferno. Porque no Instagram, as dancinhas que uma copia a outra e bate a mão e vira uma outra pessoa, e aí todo mundo quer fazer igual, não é? Você coloca uma reportagem, um fato no Facebook e todo mundo quer ser o dono daquela verdade ali e quer não somente comentar aquela verdade, mas ele quer impor a verdade dele e não existe escrúpulos mais, não existe educação mais para impor essa verdade e aí vai virando uma chatice. Mas ao mesmo tempo que vai virando uma chatice gigantesca porque tá todo mundo lá e o ser humano, na maioria das vezes, é chato, e ele é chato por quê? Porque ele quer impor as suas próprias verdades. Ele não é um ser sociável, na maioria das vezes, é claro, a gente não pode generalizar, e maleável. Não, ele é impositivo. A minha verdade é essa, eu penso assim e me aceito do jeito que eu quero, e se não quiser, vai todo mundo pro inferno. É mais ou menos essa linguagem que a gente encontra na internet hoje, infelizmente. Mas por outro lado também, principalmente nesse advento que nós vamos vivendo de pandemia, o que nos sobrou foi a internet. Tá todo mundo aí. É onde a gente encontra todo mundo. Esse balaio do gato, essa torre de Babel, não é? E tem 1 milhão de coisas boas e 1 milhão de coisas ruins, e eu tenho que ir filtrando para que eu possa encontrar essas verdades. Então aqui quando você, Maristela, diz porque a mentira é tão presente na internet. Então de que mentira que nós estamos falando? Quais são as mentiras? Será que são essas mentiras de vida que as pessoas querem demonstrar na internet aquilo que é uma irrealidade, aquilo que é uma inverdade? A internet está todo mundo rindo, está todo mundo feliz, está todo mundo passeando, está todo mundo com um prato lindo, né? E ninguém bate foto do prato de arroz, feijão e ovo. E fala, ó, hoje a minha realidade do almoço vai ser essa, gente. Ninguém faz isso, não é verdade? Mas quando o prato é bacana, não, eu bato foto e posto porque eu quero compartilhar, né, o compartilhamento com todo mundo do meu momento alegria, do meu momento felicidade, do meu momento prato bonito. Não é assim? Então, nós vamos criando e vamos encontrando dentro da internet uma irrealidade de vida, um mundo na qual ele é inexistente, ele é um mundo superficial. Superficial. Então eu quero me maquiar, eu quero ficar linda, eu quero ficar top, porque eu vou postar e eu quero um monte de curtidas, né? E o que são as curtidas? As curtidas é o envaidecimento, é a minha vaidade que está aflorando e a minha aceitação na sociedade. É o meu acolhimento. Então, cada curtida é um abraço que enche o meu ego e diz que eu sou aceita, e diz que eu sou linda, e diz que eu sou maravilhosa, e diz que eu sou top mesmo. Mas aí nós temos uma outra percepção psicanalítica, né? Se você está indo por esse viés, se você está indo por esse caminho de buscar esses likes para que você se reafirme na sociedade, ou se reafirme enquanto mulher, ou se reafirme enquanto pessoa feliz, você está indo na contramão de tudo isso que é realidade, do que é verdade. Tá? Porque se você é uma pessoa resolvida com você mesmo, uma pessoa gestora das suas emoções e uma pessoa equilibrada, você não precisa de like nenhum. Você não precisa do comentário dos demais. Tá? Você não precisa de um comentário para você se afirmar enquanto uma pessoa de bem, enquanto uma pessoa bonita, enquanto uma pessoa feliz. Isso não tem que partir dos outros. Você não precisa ouvir das pessoas que você é uma pessoa bonita. Você não tem que ouvir das pessoas que você é uma pessoa bacana e que legal que te tenham na internet. Não. Isso são afirmações que você busca para se afirmar. Deu para entender a percepção disso? Afirmações de terceiros
que você busca para se afirmar enquanto tal. Olha a distância da realidade que está isso aí. É uma distância gigantesca. Gigantesca, e é um mundo de mentira. Essa mentira que você está me falando é Maristela. Maristela de São Sebastião do Paraíso. Essa mentira que a gente está falando. E aí a vida vai se tornando um mundo fantasioso, a internet vai se tornando um mundo irreal, onde as pessoas não são exatamente aquilo que elas aparentam ser na vida real, quando elas estão diante de uma imagem, quando elas estão diante daquilo que circula e daquilo que gera um comentário. Tá? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, há muita inverdade dentro desse processo. Tá? E é um mundo muito fantasioso, um mundo muito mentiroso, porque vai se construindo uma mentira em cima daquilo que deveria ser uma percepção de realidade. Então é melhor vivenciar uma mentira porque ela me faz bem, ela não me cria frustração. E a verdade, ela já me dói, ela me corrói. Dentro daquilo tudo que a gente já falou hoje. Né? A gente está falando disso aí desde as 9 horas. Tá bom? Espero poder ter atendido você, Maristela de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para Rafaela Silva, que entrou e está conosco, João Vinícius também. A Karen Alvarenga também está conosco. Beijo para você, minha linda. A Silene Mantum também está conosco. Obrigado pelo carinho. Tá? Mais uma pergunta que nos chega. A Natália é da cidade de Morro Agudo, estado de São Paulo. Um abraço para vocês em Morro Agudo. Já estive em Morro Agudo já. Né? Um abraço para você, Natália. Ela pergunta o seguinte: em um relacionamento, o ideal é oferecer prazer ou buscar o prazer? Pergunta interessante, Natália. Que bacana. Vamos pensar a respeito disso. Entrando na questão psicológica, e aí se eu falo de prazer, eu falo de Freud. E aí eu adoro, né? Porque aí a gente tem que buscar a raiz do pai da matéria. E a questão dentro de um relacionamento, ela é uma questão de troca, uma troca mútua. E se eu realmente querer dentro desse relacionamento só buscar prazer, eu vou me frustrar. Porque se eu não ofereço, como que eu posso exigir? Como que eu posso buscar? Ah? Como que eu posso alcançar esse prazer, essa afetividade dentro do relacionamento com a outra pessoa, se eu não tenho o que oferecer para essa pessoa? Ah? É a mesma coisa de nós interpretarmos isso como um ato de depositar um dinheiro no banco, ou melhor, sacar um dinheiro no banco que não foi depositado. O saldo vai ser negativo, o saldo vai ser zero e no caixa eletrônico vai me recusar de me dar algum dinheiro. Por quê? Porque não foi nada depositado. Então, se não foi nada depositado, não há nada a ser sacado também, Natália. Então, o relacionamento, ele é uma troca, uma conjunção de troca. E dentro dessa conjunção de troca, nós não vamos ter uma única fonte de prazer. Às vezes, quando nós falamos de prazer, nós pensamos somente na questão do prazer sexual. Tá? E dentro da concepção freudiana, o prazer ele não é só sexual, ele passa também pelo sexual, mas para que ele alcance o sexual e antes dele em si, existe uma gama de outros prazeres a serem acessados primeiro. Então, eu não alcanço esse prazer sexual apenas pelo ato do sexo. Não, não, não. Ele é uma gama de outros. Desculpa. Ele é uma gama de outros prazeres que eu tenho que acessar primeiro para que eu alcance. E assim é a própria vida na relação conjugal, na relação do momento em que eu me indivíduo, ou divido a minha vida, ou divido o meu mundo, ou divido a minha necessidade de relacionar-se com o outro dentro desse combinado da relação, existe essa troca. E a partir do momento que essa troca ela é deficitária de um dos dois lados, vão surgir cobranças. A partir do momento que surgem cobranças, vão surgir as incompatibilidades, as diferenças. E nessas incompatibilidades de pensamentos, aí surgem as discussões, surgem os desentendimentos, surge
o desgaste do relacionamento. Então, quando você me pergunta, Natália de Morro Agudo, São Paulo, em um relacionamento, o ideal é oferecer prazer ou buscar prazer? Nenhum nem outro, é os dois. Ah, eu tenho que oferecer prazer para que eu busque o prazer. Então, primeiro não é buscar do outro, primeiro é oferecer ao outro para que o outro tenha, e ele só vai me oferecer a partir do momento em que ele tem também. Olha que é um yin yang, lembra aquele desenho do yin yang, o equilíbrio dentro do taoísmo? É aquele equilíbrio que eu estou falando, o equilíbrio dos dois lados, a balança ela tem que estar igualitária. Ah, eu busco prazer e eu dou prazer ao mesmo tempo. É uma troca mútua ali e que vai se tornando uma delícia a partir do momento em que tudo flui. Tá? Não só dentro da questão do ato sexo, mas em todos os sentidos. Em todos os sentidos eu vou cedendo para que o outro ceda também. Em todos os sentidos eu vou cuidando para que o outro cuide de mim também. Eu vou sendo carinhoso para que eu receba carinho também. Eu vou zelando para que o outro zele também. Eu vou me preocupando para que o outro se preocupe comigo também. Essa é a troca. A troca é no todo, não só numa parte. E se eu quiser trocar somente uma parte, eu vou ter resposta, talvez a resposta esperada só naquilo ali, e o resto. O resto é nada. O resto é nada. É como eu fiz uma pergunta para um paciente meu essa semana. Falei, beleza, e nesse relacionamento todo aí que você, conturbado que você vive, se tirar o sexo, sobrou o quê? É, porque o bacana tava só a questão do sexo. Então, se tirar o sexo, sobrou o quê? Aí não sobrou nada da relação. Então, essa relação ela já não existe mais. Existe o desejo. É? Existe o desejo do âmbito sexual, mas é só um desejo. Não é mais uma relação de troca. Não é mais uma relação de vivência. Não é mais um relacionamento. É só desejo. Tá bom? Espero poder te respondido, Natália de Morragudo. Obrigado pelo seu carinho e pela sua participação também. Ronilson, mais um de São Sebastião do Paraíso. Ronilson, um abraço para você, Ronilson. E ele nos pergunta: por que existem pessoas que se gabam tanto de um objeto? Por exemplo, um carro. Vamos lá. Então, por que as pessoas, às vezes, elas se agigantam mediante as outras? Elas se sentem maiorais mediante as outras, por elas terem um carro, como foi citado aqui pelo Ronilson, por elas terem uma casa, um apartamento bacana, por elas terem um emprego legal, por elas terem uma empresa, por elas serem patrão, patroa. Por que as pessoas elas se sentem maiores que as outras? Ou cria essa sensação de maioridade com as outras mediante um fato, né? Mediante um objeto. Isso é a vaidade humana. Tá? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para o supermercado São Marcos, que está conosco também. Um abraço para vocês. Tá? Obrigado pelo carinho. A vaidade, ela corrói os bons princípios de qualquer indivíduo. De qualquer indivíduo. Então, a vaidade é a exacerbação daquilo que é o fantasioso que nós falamos agora há pouco. É a fuga do mundo real. Ah? É você pegar aquilo que deveria ser um objeto de prazer pela conquista que ele te proporciona, mas ele se torna um objeto de ofensa, de mágoa e de destruição para o outro. Olha o barulho que isso faz, olha o gigantismo disto. Então o Ronilson aqui, Ronilson, isso, Ronilson, ele diz, olha, existem pessoas que se gabam tanto de um objeto, por exemplo, um carro. Então quer dizer, aquele carro que às vezes foi um sonho, foi uma luta, foi
um sacrifício para conquistar. E que bacana quando a gente conquista as coisas, né? Que bacana quando a gente sonha. A gente tem que sonhar sim, sonhar em conquistar, sonhar em lutar, sonhar em ir atrás, que é isso que nos motiva. A motivação vem pelo desejo e o desejo está no sonho, né? Então, é muito bacana quando a gente realiza. Mas aí quando ele realiza, né, aquilo passa a ser secundário em sua vida, já não preenche mais. Então lembra que eu falei, né? A gente estava falando sobre a felicidade. A felicidade não está na coisa, a felicidade não está no objeto, a felicidade está em você, nem no outro. A felicidade não se encontra aí, né? Nós falamos muito hoje sobre isso. Então, ele vai conquistar o carro, o exemplo que o Ronilson nos passou, mas a felicidade não está no carro. O carro só compôs o desejo, o carro é só o gozo. Mas acabou, sobrou o quê? Sobrou o carro. Então, quando essa satisfação ela é alcançada, ela é atingida, e ela estava sendo usada para preencher aquilo que o objeto não preenche, então ela passa a ser uma vaidade, um instrumento de vaidade. Não estou dizendo isso para todas as pessoas, né? Isso aqui eu estou dizendo para as pessoas adoecidas, para as pessoas que ainda não se encontraram, para as pessoas frustradas na vida, para as pessoas pequenas. Ok? Não estou generalizando. Então, aquilo passa a ser um objeto de autoafirmação. Autoafirmação em que sentido? Eu tenho, você não. Eu consegui, você não. Eu posso, você não pode. Eu sou mais capaz, você é incapaz. Eu sou mais inteligente, você não é inteligente. Eu tenho acesso a coisas, você não tem. Então eu sou melhor do que você. E dentro da minha mente sádica, ser melhor do que você me gera satisfação, me gera prazer. Porque eu sou maior do que o outro, porque eu sou mais do que o outro, eu existo, o outro não. Olha a perversidade que é a nossa sociedade, a nossa mente humana, e nós estamos vivendo dentro disso. A maioria das pessoas pensam dessa forma. A maioria das pessoas, elas lançam no objeto, elas lançam nas coisas, tá, Ronilson? Você deu o exemplo do carro aí, ela lança nas coisas esse princípio e a gente perde o princípio da igualdade. A gente passa a ser mais, Pensa, eu falo o seguinte, né? Como ciclista, como biker, e aí você vê o seguinte, quanto mais bacana é o carro, mais arrogante é o motorista. Quanto maior é a caminhonete, mais arrogante é o motorista. Mais intolerante. Quanto mais bonito é o carro, mais intolerante é o motorista. Com o ciclista, com o pedestre, com o do Fusquinha, com o carro feinho, porque ele é mais. E ele não tem mais direito do que ninguém. Ele perdeu o sentido da igualdade, o sentido da humanidade, e aquilo que nós falamos hoje, ele vai se tornando cada vez mais ser e menos humano. E a felicidade, ela não está nas coisas, Ronilson, tá bom? Ela não está no objeto. A felicidade está dentro do indivíduo. Espero poder ter contribuído com você. Nós temos mais duas perguntas, caminhando aqui para o final, senão a gente fica a noite toda, porque é uma delícia, não é verdade? Concorda comigo? É uma delícia a gente ir falando sobre essas coisas da realidade da vida e falando sobre essas coisas, as questões psicológicas, filosóficas, que envolvem a nossa própria vida. E isso nos fascina, porque nós vamos nos identificando com um monte de coisas e nós vamos descobrindo e achando respostas para um monte de coisas que muitas vezes nós não tínhamos. Não é verdade? Chegou mais uma pergunta aqui. A pergunta é da Amanda. A Amanda é da cidade de Jacuí, Minas Gerais. Um abraço para a turma aí de Jacuí e para a Amanda também. E a pergunta que a Amanda faz é o seguinte: como posso me tornar mais sensível? Vamos pensar. Um abraço para a Sônia Souza, Augustinho que chegou aí agora. Um abraço para você, tá, minha linda? Obrigado pelo carinho. Então vamos lá. Respondendo a Amanda de Jacuí, como posso me tornar mais sensível? Alguém falou que você está uma pessoa insensível, ou Amanda? Talvez sim, né? E alguém às vezes comentou alguma coisa com você e aí, pá, deu um estalo e você pensou nessa insensibilidade. Ou às vezes você tomou essa própria iniciativa a partir da sua
a concepção de algumas coisas que estão falhas na nossa vida. É muito bacana, a gente não precisa só ouvir crítica das pessoas o tempo todo. Nós também precisamos criar uma autocrítica para nós. E aí que é importante a reflexão. Aí que é importante os momentos que nós temos, desculpa, para pensarmos na nossa vida. Os momentos que nós temos aí para meditação, né? E o meditar, o que é o meditar? É eu me esvaziar de mim mesmo para que eu me encontre. Olha o quanto isso é bacana e o quanto isso é importante. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo para que eu me encontre. Porque a partir do momento em que eu me encontrar, eu vou encontrar um monte de respostas. Eu vou encontrar esse equilíbrio que eu busco na vida. Porque está tudo desequilibrado, está tudo bagunçado. Não é só em você, não. Em todo mundo. Todos nós estamos assim. Então a gente precisa de ferramentas para ir melhorando. Então, a sensibilidade, Amanda, ela parte da percepção é, de se colocar no lugar do outro. Eu vou muito por essa linha. Tá? Uma linha lacaniana, onde eu tenho que pensar no outro. A partir do momento em que eu penso no outro, que eu me coloco no lugar do outro, eu vou ter a percepção da dor do outro. E a partir do momento em que eu tiver a percepção de dor, eu vou dimensionar a dimensão dessa dor e isso vai me gerar sensibilidade porque vai me doer também. Então, às vezes nós somos muito duros na vida e vamos nos sentindo insensíveis porque nós vamos criando uma armadura em torno de nós mesmos e essa armadura ela não nos permite sermos atingidos por uma série de coisas mais. É como se fosse a vacina social que nós tomamos e nós somos imunes àquilo que são as mazelas sociais. Tá? Então essa semana mesmo que nós estamos, teve na Globo um programa Profissão Repórter dessa semana, se não me engano, não sei se foi na terça-feira, me parece que sim, aonde falou sobre o momento de fome do Brasil. Tá? Às vezes nós não temos a percepção de fome porque ela está muito distante da nossa realidade, graças a Deus por isso. Mas nós não dimensionamos o número de famílias e pessoas e crianças que estão passando fome no Brasil. Por isso voltou aí a discussão em Brasília, a volta do auxílio, por quê? Porque disparou o número de necessitados. E aqui eu estou falando de necessitados de primeira linha. Se você observar no seu município, na sua cidade, você vai perceber o número de moradores de rua que aumentou, o número de pedintes que aumentou, o número de pessoas batendo campainha na sua casa pedindo algum tipo de ajuda. Então, pessoas carentes e necessitadas, elas sempre existiram. E esse momento da nossa sociedade, isso aflorou. E às vezes nós estamos vacinados socialmente que nós olhamos para o mendigo e nós passamos direto e aquilo não nos mexe em nada, não nos move em nada. Por quê? Porque passou a ser um objeto de configuração da rua, da sociedade ou da cidade onde eu moro. Então eu estou vacinado socialmente, então aquilo não me incomoda mais. E a partir do momento em que isso não me incomoda mais, eu estou um ser insensível. Aquilo já não me gera preocupação, aquilo não me gera dor. Eu não penso se o indivíduo comeu ou não, se ele bebeu água ou não, ou quantos dias ele não faz isso. Por quê? Porque eu não me preocupo, não tenho nenhum tipo de preocupação quanto a isso. Então, socialmente, que eu estou dando um exemplo para que a gente possa entender melhor, Amanda. Socialmente, eu me tornei um ser insensível diante daquela situação. Então, essa insensibilidade, eu estou dando um exemplo social. Ela está em todas as camadas da sociedade, da vivência relacional com as pessoas e com o mundo que está à nossa volta. Né? Então, se uma pessoa
ela está sofrendo, então aquele sofrimento dela para mim não quer dizer nada. Eu vou chamar aquilo de frescura e vou mandar ela parar de chorar. Ah, por quê? Porque não me toca, não me dói. E não me dói por quê? Porque eu não crio empatia com a dor dela. E para mim criar empatia com a dor dela, eu tenho que entrar no mundo dela, eu tenho que vivenciar a dor dela. E eu só consigo isso a partir do momento em que eu me coloco no lugar dela. Eu falo, e se fosse eu? E se essa dor fosse comigo? É? A exemplo, o presidente da República deu uma entrevista catastrófica essa semana aí, né? Falou alguma coisa em algum lugar. Ó, o pessoal aí que perdeu os parentes vão parar de chorar, vão parar de mimimi, vão parar de reclamar. Eu concordo que a gente tem que criar um otimismo em meio à dor, a gente tem que buscar se erguer, mas não é mimimi não, dói. Dói. Você perder uma pessoa que você ama, dói. Você perder literalmente com a morte, dói muito mais ainda. Você perder um amor te arrebenta. Você perdeu um emprego, te dói. Você perdeu um dinheiro que foi perdido, dói também. Tudo dói. A perda dói. Perder dói. Então, se nós não tivermos essa percepção da dor e a dimensão dessa dor, nós vamos nos tornando coisificados. Nós vamos nos tornando o ser e menos o humano. Ser humano é o ser na sua totalidade. Mas quando a gente vai se tornando só ser e menos humano, aí é a desconstrução do caráter e da percepção de quem nós somos. Nós vamos perdendo a sensibilidade da vida e a vida vai se tornando coisa e não fato. Vai se tornando dor porque ela já se tornou insuportável. Então, para você, Amanda de Jacuí, a sensibilidade você vai encontrar na empatia de se colocar no lugar do outro dentro de qualquer situação. É dessa forma que nós vamos nos tornando pessoas sensíveis. E mesmo as pessoas sensíveis, o que é essa sensibilidade? Não é uma fragilidade. Uma pessoa frágil é a pessoa que vai chorar por qualquer coisa, tudo vai deprimi-la, tudo vai ser uma dor enorme, vira uma tragédia. Não é a fragilidade, é a sensibilidade. É se colocar no lugar do outro, entender o outro, e querer ajudar e se postar de uma maneira diferente na concepção do outro. Tá bom? Amanda de Jacuí, espero poder ter respondido, espero poder te ajudado. Chegando aqui a nossa última pergunta, que nos foi nos enviadas. O Thales é da cidade de Franca. Franca sempre participa conosco. Um abraço para você, Thales, para Franca aí também. E a pergunta que ele faz é a seguinte: qual a diferença da ganância e da ambição? Olha, durante muito tempo, o termo ambicioso ele teve uma derivação enorme, né? Ele foi colocado aí como algo depreciativo, como algo incomum, como algo a ser questionável e como algo a ser prejudicial. E, na verdade, a diferença é que a ambição é o desejo. Então, eu sou ambicioso, então eu sou desejoso, eu estou à busca, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, para ser cumprida e eu tenho um prazo para cumprir essa meta, senão eu não a cumpro, e eu tenho um objetivo onde eu quero alcançar, o que eu quero atingir. Então isso é uma ambição. A ambição é uma construção por uma conquista. Então, durante muito tempo na sociedade, pela própria falta de conhecimento da etimologia da palavra, isso foi muito deturpado. Então as pessoas foram sendo classificadas de ambiciosas, e as pessoas classificadas de ambiciosas se passou a ser algo depreciativo. E, na verdade, a ambição é essa necessidade da conquista, é a objetividade da conquista. Então, é o indivíduo que ele tem as suas metas a serem cumpridas e ele é determinado de tal forma que ele irá, sim, cumprir essas metas. Então, não tem problema nenhum nisso.
desde que siga aí os padrões morais, éticos daquilo que se espera, não tem nenhum problema nisso. Então isso é ambição, ô Thales. Tá? São as metas a serem atingidas na sua vida. E a ganância? Aí mora o perigo, Thales. Thales de Franca. Aí mora o perigo. Tá? O ganancioso é aquele que não se contenta pelas metas alcançadas. Então, se o ambicioso é aquele que luta para alcançar as suas metas, o ganancioso é aquele que não se contenta com as metas alcançadas e ele quer sempre mais. E esse mais, ele não irá medir esforços para que ele alcance as metas desejadas. Então aí, para ele entra um jogo do vale tudo, há uma ganância, há um olho grande. Lembra da expressão olho grande que a gente sempre fala, né, na sociedade? Fulano tem um olho grande, cuidado com o olho grande. Por quê? Porque ele é ganancioso. Então nunca ele vai estar contente, nunca vai estar feliz, nunca vai ser o necessário, nunca vai ser o esperado, sempre mais, 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 e ele cria um vício dentro desse mais na qual ele se perde e ele perde a noção da sua sensibilidade humana. E aí ele se torna um ser insensível, Amanda de Jacuí, porque ele entrou dentro de uma segmentação mental na qual é destrutiva, na qual lhe faz mal, ok? E isso é muito prejudicial. Então, daí a diferença da ganância e a diferença da ambição, tá? Ambas têm que ser encaradas de formas diferentes, e ambas têm que ser compreendidas de forma diferente, e ambas têm que ser interpretadas e vivenciadas de formas diferentes, sem nenhuma depreciação, ok? Dentro da questão da ambição, desde que eu tenha o cuidado para que essa minha ambição ela não caminhe para o lado da ganância. Então, na verdade, a ambição ela gera o fruto da ganância, que é um fruto destrutivo, é o câncer daquilo que deveria ser algo bacana e possível e necessário, ok? Então, cuidado dentro dessa questão e eu desejo que você tenha sorte e sucesso aí. Thales, da cidade de Franca, junto conosco. E assim nós estamos chegando ao final da nossa live, tá? O livro, então as pessoas estão sempre perguntando a respeito do livro, o livro que se chama Gestão Emocional, o livro tá quase, tá caminhando, nós estamos aí nos ajustes finais do livro, e eu acredito que nos próximos 3 meses a gente já possa ter aí esse livro já sendo produzido pela editora. Então, vou trabalhar aí mais uns 2 meses no livro, mas a gente vai comentando a respeito dele aí, que é um livro que fala sobre a gestão das emoções, que é tudo isso que a gente tratou aqui, que é para a gente levar a vida com mais leveza, com mais assertividade, com mais positividade também. Em relação aos nossos atendimentos aí clínicos, então eu sou psicanalista clínico, estou atendendo todos os dias, então, no período da tarde e da noite, os atendimentos. É só você entrar em contato comigo, os canais estão aí, as mídias estão aí, entre em contato comigo, tudo por WhatsApp, a gente já conversa ali, já acerta, você escolhe, os nossos atendimentos estão acontecendo só online, só por vídeo, e funciona muito bem, e dá muito certo, e aí você escolhe se você quer o atendimento pelo Zoom, pelo Mets, se você prefere pelo próprio WhatsApp, que é mais fácil, já liga aqui, já fala e não tem que abaixar nada, e é muito simples também. E, e assim nós vamos fazendo essa troca. Mas busque ajuda, busque se entender e busque essa alegria, e que ela não seja só momentânea, e essa felicidade que é possível para todo mundo. O Guto Ferreira está aí batendo palminha. O Guto é pessoa sensacional. Qualquer dia a gente faz uma live junto, viu, Guto? Você me ajuda aqui na questão da live também. O Guto é muito competente dentro dessas questões de relações humanas. Qualquer dia a gente pode fazer uma live junto aqui
respondendo suas perguntas e você me ajuda a fazê-la também. Guto que está lá em Curitiba, um abraço para você, irmão. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a você pela paciência, pelo carinho, e por caminhar junto comigo nessa nossa busca aí por esse crescimento humano. Tá? Valeu demais. Um ótimo final de semana para você. Fica com Deus. Equilíbrio emocional é tudo. Tá? Fazer amor sempre, sempre. Tá bom? Seja muito feliz. Tá? Um abraço para vocês e que Deus abençoe a todos. A Rafaela parabenizando aí, eu que agradeço pelo carinho, tá, Rafaela? E se Deus assim nos permitir, na sexta-feira nós nos encontramos de novo, já que esse virou aqui um encontro das sextas à noite, o nosso passeio das sextas à noite. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.